Que não saia daqui. Eu sou a Manola e hoje eu tô com uma presença muito especial nesse podcast especial, que é a Fanny. Fanny, obrigada pela participação. Que não saia daqui. Eu sou a Manola e nesse episódio especialíssimo do podcast Que Não Sai Daqui, nosso último episódio de 2025, eu tô com a presença ilustre da Isadora Dantas. A Isadora Dantas, ela é diretora de produto de uma empresa do Vale do Silício. Isadora mora em Los Angeles, veio pra cá diretamente. Só pra isso. Para participar do nosso podcast. A Isadora também ela é especialista em felicidade. Ela tá no 3º mestrado dela. Tá fazendo um mestrado em psicologia positiva na Universidade de Pensilvânia. É um mestrado que ele é feito pelo fundador do conceito de psicologia positiva. Qual é o nome dele mesmo? Martin Seligman. Estou muito feliz de você estar podendo compartilhar um pouco desses aprendizados aqui. A gente valoriza muito o bem-estar, maturidade emocional nesse podcast. E toda a ideia do nosso programa é trazer pessoas autênticas para a gente conversar sobre o que realmente importa. E nesse último episódio do ano, a pergunta que não quer calar é: como ter o melhor ano das nossas vidas em 2026? E acho que ninguém melhor para falar disso do que você. E muito obrigada por ter vindo, Isa. Nossa, muito obrigada por me chamar. Você esqueceu de comentar uma parte principal do meu currículo, que é que eu sou sua irmã. Pô, mas aí vão achar que você veio... E é só por isso que eu consegui essa mulher incrível pra estar aqui. Para minha sorte. Ela veio pro Natal, gente. A gente não tem orçamento pra pagar a passagem internacional ainda. Não, mas eu tô muito feliz de estar aqui, mano. Porque eu acho que finalmente, assim... A gente sempre foi tão ligada, mas chegou um momento da vida que todos os nossos caminhos que pareceram meio divergir estão se alinhando, e tô muito feliz de estar aqui para falar com você. Aproveitar que a agenda é corrida, então pelo menos está garantido umas 2 horinhas pra gente conversar. É muito difícil conseguir marcar horário com a Isadora. Então, mas vamos falar sobre como ter o melhor ano da nossa vida. Antes de aprofundar nesse assunto, eu queria entender como funciona, porque eu sei que você é aquela pessoa que bota as metas na porta da parede desde de pequena. A Isadora é uma pessoa que com 10 anos de idade, ela escreveu o testamento dela. Ela tem uma organização de metas e planos a longo prazo. Então eu queria entender, assim, como é o seu planejamento? Como é que é essa coisa de virada de ano pra você? Como é que funciona a sua cabeça? E, poxa, imagino que talvez tenha mudado a forma que você faz isso ao longo da sua vida. Então, explica também o processo, por favor. Com certeza foi mudando ao longo da vida. Aquilo foi muito engraçado, né? Eu não sei de onde eu tirei isso, mas com 10 anos de idade eu resolvi escrever como que ia ser a minha vida. No detalhe, o pior é que eu acertei. Eu falei que eu ia morar fora, que eu ia fazer uma pós-graduação, que eu ia trabalhar numa empresa multinacional. Com 10 anos. Só que eu falei que eu ia ter 2 filhos e eu acho que eu tô muito feliz com uma só, por enquanto. Mas tudo pode acontecer. Eu me lembro que eu escrevi aquilo, dei pro meu pai meu testamento, e depois de anos ele achou, me deu, e assim... Eu já estava morando fora e trabalhando em empresa multinacional. Eu só sabia que eu queria viajar pelo trabalho, mas aquilo foi engraçado mesmo. Eu acho que quando eu tinha 10 anos eu nem sabia o que era uma empresa multinacional. Eu acho que foi com 11 que eu escrevi, mas... Isso faz toda a diferença. Faz 10 para 11. 10 para 11 faz muita diferença. Faz mesmo. E a questão dos post-its que eu botava na porta também é uma coisa que eu fiz intuitivamente, que eu queria meio que manifestar as coisas que eu queria para acontecer na vida, mas sem saber, eu já estava aplicando um conceito de psicologia positiva, porque a gente ter objetivos ajuda, é o primeiro passo para você, na verdade, conseguir conquistar. Já tiveram vários estudos feitos que só o fato de você mentalizar, assim, algum objetivo que você quer na vida já te bota, sei lá, 30%, 40% mais próximo de alcançar. E escrever o objetivo ainda ajuda mais ainda, que eu acho que centraliza a gente naquela intenção.
Quem faz metas tá mais perto de conseguir alcançar suas metas do que quem nem faz as metas. Às Tem metas vezes claras. a gente reclama, não conseguiu nada, mas tentou. Você sabe o que quer pra Você onde sabe você o que, quer que ir? você quer pra começar. Já saber o que querer já ajuda muito, né? Porque às vezes a gente vai focando no que a gente não tem, mas a gente nunca pensa no que a gente quer. E no que você bota na parede, a cada dia que você sai de casa, você se relembra. Porque às vezes a gente escreve no caderno, eu adoro escrever no caderno, mas eu também boto na parede as coisas mais importantes. Porque no caderno você fecha pra você nunca mais ver aquilo, não custa nada. Na parede você relembra a cada dia todos os seus objetivos. Era essa a minha intenção nos post-its que eu botei na porta, que assim, mentalmente você vê aquilo já cria um pouco a intenção e ajuda você também, toda vez que você sai de casa, relembrar quais são os seus objetivos na vida. Eu vou fazer um comentário antes de responder a sua pergunta, porque já que a gente está falando assim de objetivo, e já que você está querendo comentar sobre felicidade, uma coisa que é importante saber é que às vezes o que a gente quer conquistar também acaba representando muito a nossa qualidade de vida. Às vezes a gente se foca tanto em, como se diz, extrinsic, tipo, valores externos a gente. Por exemplo, eu quero receber um salário de tanto. Ou eu quero receber, quero que no trabalho eu vire tal título. Mas a gente não foca no que a gente quer sentir. E o que a gente vê é que esses objetivos que a gente traça pra gente mesmo, que são exteriores, não é uma coisa que vem de dentro de você, provavelmente não vão aumentar a sua qualidade de vida, não vão fazer você se sentir melhor. Mas quando a gente se foca em valores que a gente quer conquistar, que são por a gente, aí sim é quando a gente começa a ver uma mudança de estado de espírito. Acho que esse ano mesmo, eu fui olhar as fotos do meu quarto de 18 anos, que eu tinha aqueles post-its na parede, eu fiquei muito orgulhosa de ver que todos os objetivos que eu tinha traçado pra mim eram coisas pra mim. Era coisas de, por exemplo, o que eu escrevi uma coisa, eu quero aprender um pouco todos os dias da minha vida. Eu quero poder conhecer o mundo. Eu quero poder tá feliz com quem eu sou. Tudo bem que eu escrevi um que era quero poder emagrecer 5 quilos. Esse até hoje. Mas ninguém assim, eu ainda tinha 18 anos, né? Eu passei a vida inteira com metas de relacionamento. Esse era o único que era assim, o objetivo externo a meu, porque pra que eu ia querer... Mas você se sente... às vezes a pessoa bota um objetivo que parece externo, mas se ela cavar, a gente sabe o que significa pra ela aquilo e ela poderia conseguir até de outra forma, né? Mas isso que é a coisa mais importante. Não é que é errado ter um objetivo externo, mas quando você bota aquele objetivo externo, é importante pensar o que ele representa pra você. No caso, se eu tivesse escrito, ao invés de emagrecer 5 quilos, pensar, quero estar mais feliz com quem... tipo, quero caber nas roupas, ou então quero estar mais bem disposta, ter mais energia, tem um impacto muito melhor. Às vezes a pessoa quer... Eu tenho muito essa discussão no trabalho, que tem gente... Que todo mundo trabalha, hoje em dia todo mundo trabalha muito, né? É aquela coisa... com quem eu converso, tá todo mundo trabalhando muito mais do que 8 horas por dia. Todo mundo... E aí eu tenho uma amiga no trabalho, por exemplo, que ela quer... eu quero mais uma promoção, eu quero mais... como se diz? Escopo. Tipo, eu quero ter mais responsabilidade no trabalho. E aí, o lado dela tá cada dia mais, assim, chateada com o trabalho. Mas por que você tá querendo tantas essas coisas, quando, no fundo, eu acho que o que você realmente quer é estar mais tempo com a sua família. Mas, às vezes, a gente tá associado que tem que tá, assim, um novo passo, tem que crescer no trabalho, pegar mais ser promovido, quando, na verdade, do jeito que tava, já tava de bem com você, já tava bom pra você, e o que você queria mesmo era estar focando em outras áreas da vida. A gente, às vezes, tem dificuldade de fazer essa dissociação. A gente tá tão acostumado a pensar assim, vou checar mais isso da lista, vou conseguir mais isso, quando, na verdade, o que você queria estar fazendo com o seu tempo é um pouco diferente. Você acha que isso pode se
pode acontecer porque a gente acaba sendo treinado para associar o nosso valor a certas coisas, por exemplo, a nossa produtividade ou a nossa magreza. Com certeza. A gente, quando a gente tá crescendo, ninguém aprende. A gente não aprende a pensar muito por conta própria. Eu não me lembro na escola alguém perguntando assim. Todo mundo pergunta: o que você quer ser quando crescer? Mas pra quê? Aí você fala qualquer coisa, mas o que você, ninguém te pergunta o que você valoriza na vida. O que a gente não aprende a saber o que é importante pra gente como pessoa. Ninguém fala, meu objetivo é ser muito educado, maduro, uma pessoa bondosa. Eu acho que isso, assim, pensando no passado, foi uma das coisas que fez eu querer me mudar pra fora, porque eu acho que bem ou mal, quando a gente tá naquele núcleo familiar, as pessoas que conhecem a gente desde bebezinho, é difícil a gente se ver sem ser pelos olhares deles, porque a gente começa muito, conforme a gente vai crescendo, a se identificar pela maneira como os outros, a nossa família, identifica a gente. Então, eu acho que eu fui pro outro lado, assim, do mundo, para poder meio que querer entender quem que era eu quando não tinha ninguém olhando, sabe? Quem que era eu, o que eu queria fazer quando ninguém que me conhecia tinha alguma expectativa sobre quem eu sou, sobre quem eu deveria ser. E isso realmente é uma coisa que eu recomendo. Não precisa nem morar fora. Às vezes eu acho que só de viajar sozinho é uma coisa assim libertadora. Porque quando você vai para um lugar que ninguém te conhece, você meio que tem a chance de se reinventar, nem que seja por alguns dias assim, e poder saber, será que eu quero mesmo ser extrovertida e falar para todo mundo? Será que eu tô bem na minha, ou eu tô buscando o contato dos outros, ou eu prefiro estar na minha, o que eu gosto de falar? Você meio que pode ter aquela chance de se reinterpretar, já que você tá num ambiente onde ninguém te conhece. Então... Fica resetado e você tira tudo que você conhece pra ir botando coisas que é você que tá botando, e nada que... É coisas que você quer e não que queriam que você quisesse, né? Às vezes dá certo. No caso, eu percebi que, cara, eu já sou quem eu queria ser. Que facilita muito. Mas no grande contexto, né? Claro que sempre vai ter coisa pra gente melhorar. E que bom. Uma das minhas vidas foi como designer. E a gente fala no design, quando você está criando um produto, uma arte gráfica, se você não tem vergonha do que você fez há 2 anos atrás, é porque você não evoluiu muito. Ai, que interessante. E isso vale, acho que, em muitas áreas da vida, assim. É bom poder apreciar em um momento que você tá, ter orgulho do que você já conquistou e saber que sempre dá para melhorar em tudo. Eu acho que a gente importante estar sempre buscando, assim, como que a gente pode ser melhor como pessoa e mais inteiro, mais dentro, vivendo a vida mais autêntica ao que a gente deseja. Às vezes evoluir não é, como a gente está falando de trabalho, não é conseguir mais uma promoção, conseguir mais dinheiro, mas é conseguir estar mais feliz com a gente mesmo, que é uma coisa que eu tenho querido explorar bastante, para ver como que eu posso ajudar mais pessoas a serem felizes consigo mesmo, porque no final das contas a gente está no nosso próprio corpo e vai viver essa vida aqui dentro dele e dentro da nossa cabeça, como que a gente pode estar mais confortável com o que carrega a gente. Isa, eu imagino que para isso, às vezes não é sobre fazer mais ou fazer diferente, é sobre como você lida com as situações que já existem, né? Isso é o primeiro ponto de positiva, é que eu fico falando positive psychology, de psicologia positiva. É isso, que na verdade, quando a gente vê assim, o seu bem-estar, o que a gente vê é que a verdade é que genética contribui bastante. Mesmo, é por isso que a gente é tão feliz. Obrigada, mamãe e papai. Isso já ajudou bastante. É a maior parte, mas o mais interessante é que a menor parte do que vai classificar o seu nível de bem-estar, sua felicidade, são as suas atuais circunstâncias da vida. Teve um estudo que mostrava que, assim, só 10% de como você se sente é gerado pela sua situação atual. Tipo, onde você mora, onde você trabalha. Isso só vai representar 10% de como você se sente. O restante
nesse estudo, quando se tinha feito, eu falava que o 40% do seu bem-estar é de acordo com o que você representa aonde você tá. É como você interpreta, como você... O seu papel nesse lugar. É o que você escolhe focar. É o que você é onde você escolhe... A gente não vai controlar o que você sente ou o que aconteceu com você necessariamente, mas você pode sempre controlar como você interpreta aquilo que aconteceu pra você. Então, na época, no primeiro estudo que foi feito, 50% era genética, 10% era circunstância, que são coisas que talvez você não tenha controle sobre, mais 40% é o como você escolhe reagir às coisas que acontecem com você. A porcentagem, exatamente, hoje em dia já não se sabe dizer exatamente onde que termina o quê, porque também varia muito de cada pessoa, mas que a menor parte vem das suas circunstâncias atuais e uma grande parte vem do quanto você... Aí, por exemplo... Aí pode dar o exemplo. A gente não controla, por exemplo, claro. a Rita ter vindo aqui. Dependendo, se não tivesse a genética lá que você falou, a gente podia ficar irritada, achando que, nossa, acabou o dia, nossa gravação, agora sei lá acabou o quê. o vídeo, tudo que a gente fez até agora foi em vão, mas... Tá preocupada com o horário. Mas não, a gente... Abraça, vambora. Cara, isso é uma coisa que a maternidade, na verdade, ajuda muito, porque a gente percebe que você não tem controle sobre nada. Você pode estar tendo tudo planejado. Eu lembro o primeiro Halloween. Eu adoro... Porque Halloween é coisa que a gente tem mais perto do carnaval. E eu adoro fantasia, sempre gostei. Então... E ela é muito boa das fantasias. Então, eu já tava planejando, nossa, o primeiro Halloween da Rita, a gente vai se vestir de pedra, papel e tesoura. Aí eu fiz a fantasia de papel pro meu marido, aí eu era a tesoura e a Rita ia ser a pedra, que ela adorava pedra, era um bebezinho, que bebê que não gosta de pedra, né? E então, passei, assim, semanas fazendo as fantasias pra botar e ela detestar, assim. Ela nem tinha noção de nada. E ela chorava. Nunca vi ela detestar tanto uma coisa que nem... E era um vestidinho, eu só tinha botado uma pedrinha, assim, eu fiz uma pedrinha de papel, machê, botei no vestido. E a gente não conseguiu nem ir pra festa de Halloween. Porque era um chororô. Mas, enfim, é um exemplo de como você não tem controle de nada no momento que você traz um bebê pra casa. Eu posso aproveitar e dar uns outros exemplos de como a gente pode melhorar as situações? Por exemplo, as pessoas podem se fantasiar. Muita gente não gosta de fantasiar. E tudo bem, as pessoas têm direito de não gostar de fantasiar. Mas as pessoas podem fazer que nem a Isadora, que não só se fantasiam, como criam temas e tiram fotos. Por exemplo, a Isadora foi com o marido numa festa de Halloween e eles foram de Brokeback Mountain. Os dois Foi a nossa primeira fantasia de casal. Não só isso, eles refizeram a capa do filme. E ela, designer, como com os conhecimentos dela, ela fez a capa como um todo. Então ela tinha a foto da capa, assim, aquela coisa. Cara, que eu gosto muito de me divertir comigo mesma, sabe? Já que a gente tem que aproveitar. Ela tinha uma Melipulã também dela sozinha. É que isso também era muito entediada no trabalho. Meu primeiro aquele trabalho da Sony era fazer arte de filme. Que a gente trazia os filmes dos Estados Unidos pro Brasil, então eu tinha que transformar as artes de filme do inglês pro português e refazer mesmo. Então, e era aquela coisa que trabalho bem assim, burocrático. Tinha que chegar 9 da manhã, sair às 6 da tarde, mas tinha vezes que não tinha muita coisa pra fazer. Eu, vou me divertir. Aí eu comecei a me botar em toda a capa de filme. Mas naquela época, é porque eu tinha acabado de começar a namorar o Fernando e ele falavam que ele parecia com Jake Gyllenhaal. Aí, quem sou eu pra discordar, né? Mas eu pensei, onde que ele aparece? Aí que eu tive a ideia. Já sei, vamos fazer o Brokeback Mountain, porque claramente eu sou o Heath Ledger. Tem gente de Heath Ledger. Você sabia que teve um vídeo que falaram que eu pareço com o Rodrigo Santoro? Te juro, cara, eu tenho print pra provar. Esses vídeos aí, recentes. E uns 3 comentários naquele vídeo específico. Nossa. Eu fiquei me olhando nos espelhos diferentes. O Rodrigo Santoro é bonito. Super. Obrigada. Cada um vai achar o que quer também, né? O Heath Ledger é lindo também. Não que eu parecia com ele, mas de personalidade, já que foi ele que tomou atitude naquela situação. É verdade.
Mais na personalidade. De tomar atitude. E eu acho que isso vale muito também quando a gente pensa, como que eu vou ter o melhor ano da nossa vida, da minha vida? Em vez de você pode querer coisas grandes e momentos grandes, mas cara, o que no seu dia a dia você pode ser melhorado? O que no seu dia a dia, quais são mudanças pequenas que você pode fazer para aproveitar mais o seu dia? No meu caso, por exemplo, do trabalho, nada ia mudar o fato que eu tinha que estar lá de 9 da manhã até as 6 da tarde e que às vezes tinha momentos que não ia ter muita coisa para fazer. Podia, sei lá, tentar melhor algo que o seu chefe precisasse, não? Não, eu já tentei, eu já fiz, mas eu gastava o quê? 20 minutos fazendo isso. E me divertia muito fazendo aquilo. Claro. Então, eu tentava mudar. E, bem ou mal, eu tava melhorando a minha habilidade de designer. Porque ajudava eu a treinar, a testar, certas ferramentas que eu não faria normalmente e ajudava no trabalho também. Não, faz todo sentido. E essas empresas de tecnologia, elas têm cada vez mais um conhecimento de que é importante dar espaço pro funcionário pensar em próprios projetos, né? Porque, é importante pro trabalho como um todo você ter momentos de devaneio criativo. Não sei se seria hoje em dia a gente tem bastante liberdade criativa. Tem o que a gente chama dos hackathons. E... O que é isso? Cara, esse que é o meu problema, é que eu tô morando lá há tanto tempo, eu já não sei mais pegar as palavras em inglês e falar do jeito português. Tenta descrever pra gente. Hackathon, não dá... Hackathon em português? Eu achei que seria A gente pega tanta palavra do inglês e transforma no português, achei que isso teria sido uma palavra. Mas é um dia ou uma semana na empresa que você faz o projeto que você quiser, mas aí geralmente é relacionado à empresa. E eu trabalhei já em empresa que deixava você dedicar 10% do seu tempo para um projeto separado do que você faz no dia a dia. Mas eu acho que na nossa vida pessoal a gente tem que pensar nisso também. Como que você pode... Por exemplo, às vezes tem coisas no dia... Ninguém gosta... Eu não gosto de... Na verdade, eu gosto um pouquinho de dobrar roupa. Mas, assim, desde que... Porque você me liga. Mas porque eu ia falar. Tá. Quando eu tenho alguma coisa que você não quer fazer, tenta combinar isso com uma coisa que você gosta de fazer. Eu até gosto de trocar roupa, mas desde que a Rita fez uns 2, 3 anos, ela troca de roupa 6 vezes por dia. Então eu tenho que estar lavando roupa, passando eu não passo, mas assim, dobrando roupa todo dia e dá trabalho. É por isso que ela virou pra mim outro dia e falou, você tá com essa roupa o dia inteiro por quê? Como se não fosse normal. Mas, aí o que eu faço? Eu ligo pra você, ou eu escuto um podcast. Não, eu não escuto podcast, eu escuto audiobook. Mas o Nando, quando ele tá lavando a louça, ele escuta podcast. Fazer essas associações positivas. Porque aí deixa uma situação que talvez não seja tão legal numa coisa mais leve. A gente associa uma coisa que talvez seja um pouco mais negativa com uma coisa positiva. Transforma a experiência. Tá no trânsito, liga pra alguém, conta uma piada, sabe? Ajuda a gente a tornar o dia um pouco mais alegre. Sem contar que você associar hábitos ajuda a criar hábitos novos. Eu digo isso porque eu sinto que as pessoas que elas têm mais organização do tempo delas, elas não pensam só nas coisas que ela tem que fazer de trabalho, elas agendam também as coisas de lazer e de descanso pra organizar isso. Então, eu penso isso muito, eu acabo sendo um pouquinho... Eu tenho muita gente muitas pessoas queridas que, poxa, acabam sendo distantes, né? Você tá fora, eu tenho outros amigos que moram fora, e eu tô querendo me policiar com isso pro ano que vem, de ter horário certo pra ligar pras pessoas por telefone. Às vezes a gente pensa assim, não, tem que ser espontâneo. Se a gente deixar tudo ser espontâneo, a gente não faz nada, porque sempre vai ter uma coisa mais importante. Mas priorizar o lazer e priorizar conexão é muito importante. Inclusive, conexão, relacionamentos próximos
é provado, é o que você pode criar na sua vida que mais está associado não apenas a bem-estar, também longevidade. Ah, é? Teve um estudo que foi feito, assim, é um dos estudos mais longitudinais, mais no que afeta o seu bem-estar e longevidade e o relacionamento próximo. Não precisa ter muitos, mas, assim, ter pessoas com quem você se relaciona, identifica e se sente seguro Que e tem depende esses de você vínculos. e você depende delas também, de Nem certa sei se forma. chegou ao nível de dependência, mas ao nível de conexão. Ah, Assim, quem que você pode ser você mesmo, quem que você se sente bem, ter aquela conversa, ajuda a lucidez, ajuda a sua saúde e ajuda a você se sentir melhor. Então, priorizar esses contatos é muito, muito importante. A gente tem que voltar a se falar pelo menos uma vez por semana. é. Eu só falei isso porque nas Blue Zones, uma das coisas que eles falam em comum é senso de comunidade. E da pessoa sentir que tem, que sabe, que tem algum contexto que ela tem responsabilidades em relação àquilo. Ter responsabilidade é muito importante também. Talvez não seja o nome dependência. Não, é um outro fator que ajuda muito ao bem-estar, é o senso, em inglês a gente fala meaning, tipo, qual que é o significado da sua vida, e isso vem muito de comunidade, muita gente consegue esse senso de significação com religião, com família, porque família nada mais isso, né? É uma pessoa dependendo do outro, tipo, você vira mãe, você tem esse ser que é responsável você é responsável por 100%. Eu vi uma matéria muito boa, que é bem um exemplo disso, que era uma senhorinha de 95 anos que tava tendo que internar o filho de 80. Nossa! Porque o filho de 80 tava tendo que ser internado, tipo, no asilo, aí ela tava tendo que ir lá cuidar dele. A senhorinha, caramba, que coisa, né? Não deixa de ser Não, mãe de 80 nunca. não, mas 78, uma coisa assim, sabe? Mesmo assim. Ai, É. que legal. Aí, pô, não acaba nunca. Não, nunca. Então, ter Conexão. relacionamentos próximos, aumentar o seu significado, o significado da sua vida, assim. Tem muita gente que encontra esse senso de, tipo, propósito e significação na religião, por causa da comunidade que isso cria, da fé. E muita gente encontra isso na família. Muita gente encontra isso na comunidade, assim, onde vive, tipo... Por exemplo, eu dei a sorte de ter uns vizinhos que a gente gosta muito, então a gente cria aquele senso de um tá lá pra ajudar o outro, sabe? No que precisar. Eles estão trocando meu carro agora, que eu tô aqui, porque... Então, trocando? Porque não tem garagem, né? Então o carro fica estacionado na rua, só que tem o que a gente chama de street cleaning. Toda segunda-feira vem alguém pra limpar a rua, então tem que tirar o carro. E bota onde? Só troca pro outro lado da rua, aí depois volta. Ah. É coisa que a gente não pensa, que é um pouco diferente lá. Mas é isso. Então, no seu dia a dia, valorizar o que você estava falando antes. Ter aquelas 2 horas no dia para você ter um pouco de prazer é muito importante e você tem que priorizar, porque senão não acontece. A gente eu não abro mão, assim, ter o date night uma vez por semana, e tem vezes que a gente vai, assim, eu e o Fernando, caraca, a gente tá indo dormir 2 da manhã de trabalho que tem que fazer, e cansado porque não dormiu direito, que a Rita acordou no meio da noite. A última coisa que a gente quer é ir sair, porque significa que a gente vai ter que dormir ainda mais tarde e ficar mais cansado. Mas é importante, porque senão não tem aquele tempo, às vezes vai desgastando. A gente tem que estar sempre... A vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então a gente tem que saber... E é uma maratona que é feita de vários 100 metros. Então no nosso dia a dia a gente tem que saber priorizar as coisas que vai fazer a gente viver uma vida melhor a longo prazo. Muitas vezes a pessoa está sobrecarregada e aí ela vai largando todas as outras coisas que são importantes, mas não são urgentes. E aí isso acaba atrapalhando muito a longo prazo. Se você for deixar para fazer as coisas só quando for conveniente, né? Então, o exercício... Às vezes a pessoa está no final de semana e quer descansar,
mais, descansa mais fazendo essas atividades, inclusive exercício, do que ficar parada. Até porque a pessoa não fica parada, ela fica com o celular na cara. E isso drena muito, né? Sabe que uma coisa interessante é que quando a gente pensa assim, a gente tá na época do ano que a gente vai pensar assim, o que eu vou fazer em 2026? E é comum, é normal da gente pensar assim, qual que vai ser a viagem? Ou um evento ao longo do ano que você quer fazer, tipo, vai ter um show. E isso é o quê? Você pega os 365 dias do ano, vai ser uma coisa que vai representar nem 10%. Vai parecer que é um tempo de espera até o... Então, mas a gente às vezes esquece que o ano é composto de dias. Então a gente ganha eu vou falar uma outra palavra que eu tô pensando em inglês e não acho que é a mesma palavra em português. Maximizar. Não, tá certo. Maximizar. Então a gente fica querendo pensar naqueles eventos que vão ser só um pedaço pequeno do seu ano, esquecendo que o melhor, a gente vai maximizar os retornos se a gente tentar melhorar o nosso dia a dia. É uma coisa que eu tenho tentado mudar muito pra mim é a questão do Instagram, né? Que fica... tipo, às vezes você tá tão cansado... Scrolling dá pra falar? Como que fala? Acho que a gente fica Esse que é o problema, é que eu me mudei daqui há tanto tempo que agora eu não sei quais palavras do inglês que a gente pega e fala que não vai. Feed. Então, porque o que acontece acorda cedo, aí faz o exercício, aí vai, trabalha, aí depois dá o jantar, aí bota a Rita pra dormir. No final das contas, a cabeça tá explodindo. Eu queria só assim, sabe, aquietar a cabeça um pouco, então eu vou e deito e aí fico olhando aquela coisa que não dá retorno nenhum. Então, hoje em dia, eu tô querendo lembrar o que me dá prazer e outras maneiras de você conseguir aquietar a cabeça. Pra mim é pintando. Pegar uma coisinha pequenininha assim e só ter aquele contato da tinta no pincel e a textura aquieta a minha cabeça também. Coisas muito manuais, mais, né? Você acaba crescendo, tendo muito mais retorno positivo no seu bem-estar, sendo ativo do que passivo. O Instagram, tudo bem, você vai rir um vídeo nos 30 minutos que você assistiu, mas é uma coisa muito passiva. Você ter aquele bem-estar que você está criando algo é infinitamente melhor e te deixa mais feliz. Você pode não perceber na hora, mas ao longo do tempo te dá, assim, um bem-estar muito maior. Não à toa... Oi, Feli. Não à toa, tá crescendo muito workshop. Bem-vinda, obrigada. Olha, estamos tendo várias presenças ilustres no show de hoje. Tá animada hoje. Eu sou extremamente alérgica, gato. Então vai. Mas eu acho ela tão bonita. Ela é linda. Não à toa, tá crescendo muito workshops de cerâmica, de pintura de taça. E essas coisas manuais... Ela é tipo uma meditação ativa, porque no que você faz a coisa manual, você tem que se concentrar e aí descansa a mente. Na questão do celular, vai só liberando dopamina e aí meio que o seu cérebro entende que você já fez as coisas. Às vezes, muita gente... Não, mas não vou resistir, né? Às vezes, outra coisa, assim, muita gente não faz isso, não faz a cerâmica, ou não faz não sei o quê, porque pensa, não vou ser bom nisso. Cara, mas e daí, sabe? Seja ruim! Seja ruim. Eu acho que às vezes a gente se preocupa tanto em fazer as coisas bem, mas a gente não precisa ser bom em tudo, você precisa ser bom no seu trabalho, porque, afinal das contas, todo mundo tem que pagar as contas, né? Mas... fora isso, seja um pouco mais leve, pode fazer a atividade que for para se divertir. A gente, conforme vai ficando adulto, a gente esquece que se divertir, o brincar, a gente esquece de brincar. Quando a gente vê uma criança, você vai olhar a Rita, sei lá, o dia inteiro dela, em nenhum momento ela tá pensando, eu tenho que fazer isso porque eu preciso escrever um dia. Não, ela tá querendo brincar e fazer o que dá prazer pra ela, e ela vai aprender muito das coisas que dão prazer. Conforme a gente vai ficando a gente vai crescendo, a gente vai parando de brincar. Uma coisa de criança também tá no momento presente. Eu acho esse assunto do brincar muito importante. Acho que vale até um episódio inteiro sobre isso. Quer dizer, tá me convidando pra mais um? Eu gostaria muito de falar sobre isso também. Então tá, então a gente focando a gente vai falar mais sobre brincar e como que a gente pode brincar, se divertir como adulto.
que é uma coisa que, mais no contexto do ano, é pensar o que é uma coisa que eu posso aprender. A gente também... a gente aprende pro trabalho, mas às vezes tem coisas que você pode querer aprender que a gente esquece também. Então, fazer uma atividade, uma coisa que você nunca fez antes. Teve uma vez que eu e você, a gente tava... Você entrou numa também de, tipo, todo dia querer fazer uma coisa que você nunca tinha feito antes. Pô, todo dia fazer uma coisa que você nunca tinha feito antes. Mas eu gosto constantemente de fazer coisas porque eu não fiz. Tipo, o fato de eu não fazer é um grande motivo e é uma atenção que eu tenho tido de uns tempos pra cá. Nos últimos 2 anos da minha vida, eu tenho tomado cuidado para buscar pequenas atividades no meu dia a dia que buscam bem-estar. A caminhada ao ar livre mudou minha vida. 20 minutos de caminhada todo dia é cientificamente provado ser a melhor coisa que você pode fazer para aumentar a sua longevidade. Muito aprendi também com você tendo filho. Porque a criança, a gente tem esse hábito de caminhar com a criança, que é bom para adulto também. A gente não devia ter perdido isso. O momento presente, o contemplar. A gente até falou isso do outro. Mas também, por exemplo, eu quebrei o pé, né? Eu tive que operar. E aí eu comecei a usar o Duolingo para jogar xadrez. Aprender xadrez, porque é uma coisa que eu gosto. Aí eu comecei a tentar brincar de aprender azalato, que é uma coisa que eu pra fazer sentada. TikTok, né, viu? Não, o TikTok acho que eu não aprendi. Mas tem que ver como é que... Não, mas você tá melhor do que um mês atrás, que você nem sabia. Nem sabia. Isso ajuda o cérebro a desenvolver. E é divertido. E você estava se divertindo. E sem a pretensão de ter que ser bom. Porque nem uma curva também. Eu acho que a maioria das habilidades ou atividades mesmo, você tem uma curva muito rápida de crescimento para saber alguma coisa, digamos, e saber parecer muito mais do que quem não sabe nada. E aí depois tem uma curva muito grande de aprendizado para você de fato ser boa naquilo, né? Mas não tem problema, é o se desafiar e o se permitir se ver num lugar de ruim, porque você arrisca, você aprende a arriscar, né? Aprende a arriscar e se cobrar menos. Não se levar também tão a sério, né? Acho que às vezes a gente se leva muito a sério e esquece que a vida tá aqui pra gente aproveitar e não se limitar a uma coisa só. Pensando no ano, eu imagino que você tem um passo a passo mais específico, mas uma coisa que me ajudou, inclusive, para autoestima, e eu acho que é uma coisa que eu quero manter pro ano que vem, é o cuidar de pequenos hábitos, ou hábitos no geral, que eu comecei assim com poucos hábitos, tipo a caminhada, a contemplação e tal, e depois de umas 2, 3 semanas que eu consegui implementar, aí eu fui acrescentando outros ou aumentando, potencializando os que eu já tinha incorporado. E isso melhorou muito a minha autoestima também, porque mostrou o comprometimento comigo mesmo. Isso ajuda, né, a gente ter confiança, que a gente pode confiar no que a gente se compromete com nós mesmos. E aí vai acrescentando. E são coisas que e eu acho que vale colocar coisas que a gente achava que não era tão importante assim. Só por questão de exercício. Por exemplo, um que eu tentei fazer até não consegui tão bem, que é sempre esperar o outro terminar de falar antes de começar a falar. Isso é difícil pra gente, né? É muito difícil, mas é uma coisa que você nunca vai pensar de botar como meta de um hábito. Mas são coisas que é interessante de botar, que tipo, te melhora, você se sente melhor como um todo, sabe? Então, abrir o espectro também, que não tem só a ver com produtividade, mas são coisas que te melhora como pessoa como um todo e, sinceramente, vai te impactar até na sua produtividade, porque vai te ensinar a ser uma pessoa que ouve. A gente estuda muito sobre hábito no mestrado, porque a gente tem essa impressão, assim, que bem-estar pode ser uma coisa que te acontece. Não, assim... até claro, pode parecer. Mas não, tudo é construído. E a gente tem muito mais poder sobre o nosso bem-estar do que a gente imagina. Mas a maior parte vem de hábito. É muito difícil mudar hábito. Depois que a melhor coisa é, desde criancinha, você já ter os hábitos bons. Por exemplo, a gente comia doce. Você talvez menos do que eu. Não, eu comia, porque eu comia pouco no geral. Cara, Manu, você não gostava de doce quando você era criança. Eu me sinto culpada até hoje disso. Que você não gostava de brigadeiro. E eu falava pra você, como é que você não gosta de brigadeiro? Eu comi brigadeiro pra você me amar?
Talvez, né? Mais uma coisa pra você levar pra terapia. Mas, Eu gosto até hoje, você sabe, eu compro todo dia. Agora com pé, então, cada 2 a dias. gente tem brigado pelos brigadeiros. Eu amo, tô amando, cara. Não, obrigada não, porque eu amo. Eu queria passar o ano inteiro discutindo com você sobre isso. Dividindo Eu fico brigadeiro. muito feliz quando você tá aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui também. Mas você preparar você pensar sobre o seu hábito, analisar o seu dia a dia. O que são hábitos bons que você quer manter, o que são hábitos que você precisa mudar. Fazer essa reflexão e levar essa reflexão no próximo ano. Sabendo que, às vezes, o que acontece no início do ano é que aí a gente faz a reflexão e quer mudar tudo ao mesmo tempo. E também não dá. A gente tem que saber priorizar. Pensa uma coisa que você quer mudar. E aí, como que você pode ir começando a mudar? Não vai ser, às vezes... Por isso que falam, por exemplo, quero fazer exercício. Se você já começa assim, vou fazer 1 hora de exercício todo dia, é difícil. Se você está completamente sedentário e já quer, de repente, fazer uma maratona, não dá. Pensa assim, vou fazer 5 minutos todo dia e aí já visualiza o que você quer fazer. Não deixa vir a espontaneidade. Se você vai fazer, pensa em que momento do dia eu vou fazer, já separa a roupa. Com hora e lugar. E aí você começa a fazer, e aí vai gostando aos pouquinhos, e aí de repente vira hábito. Pra não ser uma coisa que você vai se frustrar e depois achar que não é pra você. Tem que ser uma coisa, né, que você faça de fato. Porque isso influencia muito como você vai Se perceber? manter. Sentir que você tem pequenas vitórias vai fazendo você mais likely, mais propenso a fazer. Se você já começa com um desafio de do nada ir do sofá e fazer 1 hora de exercício, provavelmente você vai se desestimular porque você não vai conseguir, ou então vai ser muito difícil, você não vai conseguir. A gente chama que o flow, né? Tem um estudo que pensa assim, para você se sentir muito ligado numa atividade, quando a gente tá meio que em transe, sabe? Quando a gente tá fazendo uma coisa, flow mesmo. você tem que ser uma atividade que seja tem um certo nível de desafio, mas que você também consiga fazer. Se você é muito desafiante, você vai chegar você vai estar num nível que você vai se sentir desestimulado, vai ser muito difícil pra você. Mas se também for muito fácil, aí você não vai ligar, porque você pensa, isso eu tiro de letra. Quando você tem uma atividade que seja um pouco desafiadora, mas na medida certa, e que você tá engajado, que você tá aprendendo, você começa a entrar naquele estado de flow, e aí cria uma sensação que você de conquista mesmo, e faz você querer continuar fazendo aquilo, mas é importante saber qual que é a medida certa. E isso vai variar muito de cada pessoa, e vai variar muito de qual atividade que você tá pensando mesmo o nível de desafio que eu preciso pode não ser o mesmo do seu e vai variar sempre. As pessoas têm uma tendência a serem muito imediatistas, mas eu acho que uma reflexão que ajuda para, de repente, pensar diferente nesse ano muitos dos hábitos que a gente quer mudar são hábitos que a gente tá apanhando com eles aí há anos. Então, o que custa tentar esse processo mais devagar, mas que de repente vai ser mais eficiente a longo prazo, sabe? Porque, você pensa, não, eu quero fazer meia hora de exercício todo dia, não é muito. Mas, cara, realmente tenta 5 minutos. E depois, daqui a um mês, tenta 10 e 15. Até porque se você pensa assim, vou fazer só 5 minutos, provavelmente você vai acabar fazendo mais. Mas se for um dia que você tá muito ocupado, se você faz os 5 minutos, você não vai se sentir que você falhou, sabe? Você vai ainda sentir que você conquistou o que você se determinou a fazer, o que é importante. Uma coisa que para os meus estudos aparece demais e para minha vida fez toda a diferença eu sinto que todas as minhas dificuldades têm a ver com o senso de identidade. Vocês falam sobre isso no mestrado? Como é que você vê isso? Sobre, assim... Por exemplo, em relação ao hábito, muitas pessoas dizem que fumar, o pessoal fala que é uma coisa muito difícil de parar de fumar. Só que também tem uma outra linha que fala que, na verdade, fumar não é difícil de parar. Que as pesquisas ou a sociedade, sei lá, as instituições fazem você achar que é difícil, para você não tentar.
Isso a gente, na verdade, estudou também. Pra você não tá. E é próprio para as empresas de cigarro. Então, tipo, querem divulgar isso, que é difícil pra você não tentar. E é isso. No que você acredita que é difícil, você já faz isso. Mas, na verdade, você mesmo falando, tipo, a maioria das pessoas que querem mesmo conseguem, mas é por mudança de identidade. Porque você pensa assim, eu tô parando, eu tô tentando parar, você não consegue. Agora, se você pensa, eu não fumo. Aí você consegue mudar. Normalmente é uma mudança de como você se percebe. Isso, sim, é um fenômeno que a gente estuda. No caso, você acreditar que você consegue vai fazer você muito mais propenso a conseguir, na verdade. É a teoria de esperança, no caso. E também de autoeficácia. Então, a gente também aprende muito como, aos poucos, você pode conseguir mudar a sua percepção de você mesmo para acreditar que sim, eu consigo. E começa justamente uma das maneiras é por visualização, você se imaginar fazendo o que você acha difícil, que você vai conseguir. Agora eu não posso encostar na minha cara, porque eu sei que se eu encostar eu vou começar. Se você quiser alguma pausa pra lavar por enquanto a mão, tá tranquilo. Lá, fica à vontade. É só se eu começar a ficar com o olho vermelho. E outras conseguindo pequenas conquistas. Não, a gente daqui a pouco eu só queria dar uma pausa. Só de ouvir isso já vem pra mais. Gato, é assim mesmo. Quando eu queria brincar com gato, gato não vem. Mas aí depois que eu descobri que eu sou alérgica e eu me evito, agora todo gato quer ficar perto. Mas sim, e saber a nossa própria interpretação de quem a gente é, do que a gente se acha capaz, vai influenciar demais o quanto a gente persevera, e quanto a gente acaba conquistando e se disponibilizando a fazer as coisas na vida. Você fez um TED Talk sobre como ter o melhor ano da sua vida. Eu fiz, foi o que eles chamam de salão TEDx, que é um pouco diferente. Que você faz uma apresentação, na verdade uma dissertação, mas aí não tem slide e tem perguntas e respostas no final. Achei bem legal. Você pode contar mais assim como é que foi essa experiência? O que você falou mais nesse, que talvez você ainda não tenha abordado aqui hoje? Então, algumas coisas eu falei. O que eu não falei é a motivação, que na verdade... Para mim, sempre, intuitivamente, eu sempre sempre me senti uma pessoa, assim, feliz, não só na minha vida, mas comigo mesma. Mas, quando, eu acho que é o que a gente chama de crise de quarto de idade, quando você tem aqueles 25, 26, eu entrei num momento meio ruim, que eu pensei, caraca, eu já conquistei tudo que eu tinha botado na minha cabeça que eu queria. Morar fora, trabalhar o que a gente estava falando do meu testamento de 10 anos. Eu consegui com 25 anos de idade, eu já estava morando em Los Angeles, trabalhando na Sony, que era uma empresa multinacional, tinha feito meu mestrado e eu não estava me sentindo feliz. Eu pensei, cara, e agora? O que eu faço? Eu já consegui conquistar, não estou me sentindo muito bem. Ainda não tinha criado... 25 anos. Eu lembro assim, eu te achava tão adulta. Mas eu acho que eu era meio adulta. Você era. Aí que a gente tava falando sobre isso outro dia. Porque, eu acho que eu sempre me senti 33 e eu acho que eu era mais nova. Eu sou mais nova do que você. É que eu sempre me senti muito mais velha do que eu era. E eu acho que você sempre se sentiu muito mais nova do que era. Então vai ver, eu sou 20 anos mais velha que você. Pode ser. Mas, então, e aí eu não tinha muito, como se diz assim, nada pra me ancorar lá, que é uma coisa que a gente precisa, voltando ao que a gente estava falando, tipo, ter aquele senso de comunidade ou de propósito, sabe? Eu tava meio que a Deus dará. E isso acho que me deixou um pouco assim. A verdade é que a gente quer ser livre, independente, quando a gente tem algo pra se apoiar. Ser livre, independente, sozinho no mundo, é um pouco complicado, né? É bom ir pra fora sabendo que você tem um lugar pra voltar. Mas no meu caso, eu tava meio me sentindo assim, o que eu tô fazendo aqui? Tudo bem, meu trabalho é legal,
mas não é exatamente o que eu queria estar fazendo. Eu tenho amigo aqui, mas eu tenho amigo no Brasil, minha família no Brasil. Então gostava do Fernando, mas ele tava dando uma de difícil. Homem, às vezes é meio besta. Mas, enfim, aí eu tava muito triste. De repente, do nada, eu tava num momento que eu chorava todo dia, sem saber direito por quê. Então, eu me vi naquela, tipo, numa bifurcação. Ou eu volto pro Brasil, eu tava querendo voltar pro Brasil. Então, a bifurcação, no caso, não foi uma bifurcação, foi uma decisão que eu tomei, que eu pensei, se eu precisar voltar pro Brasil, vou voltar pro Brasil. Mas antes de eu resolver que eu vou voltar, eu vou me fazer ter o melhor ano da minha vida. Se depois desse ano, onde eu intencionalmente fiz tudo que eu tinha que fazer para me sentir bem, eu continuar me sentindo mal, eu volto. Mas não vou desistir até eu saber que eu fui em frente e eu me dei esse tempo para conquistar isso. Então, mudou como se fala mindset? Mindset mesmo. Tá vendo? Isso é muito difícil. Mentalidade. Mas, então, eu mudei meu mindset. Até então, como eu fui para Los Angeles inicialmente para um estágio de 3 meses, eu tava alugando móvel, tava alugando meu apartamento de mês em mês. Então, realmente, não tava nada para me ancorar. Eu pensei, nesse 1 mês, eu vou me mudar pra frente da praia, que é onde eu gosto de morar. E tava pagando mais do que eu devia pagar por aluguel, mas eu resolvi me dedicar. Comprei meus móveis, fiz casa, botei do meu jeito, cor pra tudo quanto é lado. E aí comecei a criar meu senso de comunidade. Comecei para estudar para um MBA. Foi da onde veio o segundo mestrado, porque eu pensei, bom, já que eu não tenho nenhum vínculo aqui, vou criar meu vínculo. Eu achei que pelo menos com um MBA eu ia estar aprendendo outras coisas que iam me ajudar no mercado de trabalho, mas também poder criar mais conexão com outras pessoas. E foi quando eu comecei a treinar para maratona, triatlon. Isadora fez Ironman. Eu tinha que ter falado isso na hora de apresentar também. Isso tem que estar no currículo. Você tava lá. Eu fui ouvir. A gente deixou ela lá 6 da manhã pra ela entrar no lago gelado e foi buscar 4 da tarde. Foi um rio, e não precisa falar que eu demorei bastante pra fazer o Ironman. Eu acho que eu cheguei quase no limite, assim, porque depois de um limite você não pode mais terminar a prova. Mas fiz, tô com a medalha igual todo mundo que fez em menos tempo. Se você não tivesse falado isso, as pessoas nem iriam entender. Tem que estar sempre melhorando, né? Mas... Aí começou a fazer mais exercício e se dedicar a provas, né? Tipo, a metas. Ser mais intencional, por exemplo. Eu tava focando nas coisas que eu ainda não tinha. Não era exatamente esse trabalho que eu queria, que eu tava me vendo fazer da vida. Então você consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Você consegue apreciar aquilo que você tem. Mudei a maneira como eu analisava o meu trabalho, via as coisas boas que eu fazia no trabalho, via o valor que eu trazia pro mundo pelo meu trabalho, enquanto estava aplicando para outros empregos também. Se fala aplicar para um emprego? Você nunca fez isso, né? Não sabe eu não sei o que é. Só ouvi falar. Mas, enfim, aplicando para emprego que uma coisa não impede a outra. Você pode tentar uma coisa a mais, porque dar valor ao que você tem não significa se acomodar. São 2 sentimentos que podem existir ao mesmo tempo. Aí, eu lembro que naquela época... É importante, inclusive, né? Uma coisa ajuda a outra. Eu criei, assim, um vaso de reclamação. Que toda vez que eu reclamava alguma coisa, no trabalho, que a gente costuma reclamar muito no trabalho, a gente botava, tipo, $1 pra cada reclamação que alguém fazia. E aí, no final, a gente levava pra, tipo, um happy hour, sabe? Mas, assim, pra gente tentar não reclamar tanto, porque acaba meio que poluindo o nosso pensamento. Se a gente só reclama, acaba sendo uma coisa que se auto-consome, assim. É difícil mudar a mentalidade quando chega naquele ponto. Eu tenho uma amiga que ela tinha um jarro também de reclamações, de problemas, que a gente botava lá, que era... Eu não lembro exatamente qual foi o termo, mas é uma coisa assim, de problemas fúteis, sabe? Especificamente. E aí, quando teve o problema... Teve uma situação que eu tive...
que eu tive um problema com o meu Instagram, e aí foi unânime que precisava estar o meu problema lá naquele jar, que é... Achei que tinha perdido a minha conta do Instagram e liguei pra minha irmã chorando porque ela tá no Vale do Silício pra ver se ela podia me ajudar. Caraca, Manela, até hoje. Assim, parte de mim fica assim, poxa, minha irmã realmente acredita em mim. Mas tem momentos que você liga pra mim que, caraca, o que você quer que eu faça? Tinha um áudio meu mandando pra Isadora que eu compartilhei com as minhas amigas. Isa, faz alguma coisa, você tá no Vale do Silício, bate lá no Instagram. Tipo, o que eu vou fazer? Nem dá pra entrar nesses... Você já tenta entrar Primeiro que são o quê? Mais de 50 escritórios do Facebook, da Meta. Eu confio em você plenamente que você ia resolver. Acabou que não precisou, mas se precisasse, eu não tinha a menor dúvida. Que nem quando você se tranca do lado de fora em Nova York e você liga pra mim de madrugada. O que eu vou fazer? Eu tô em Los Angeles. Eu não me tranquei. O cara tinha que estar lá e não tava. E o que você queria que eu fizesse? Não sei, eu tenho certeza que você ia conseguir resolver. Cara, deve ser bom ter, assim, alguém... Essa crença, né, em alguém. Mas, assim, pra fechar, né, que você começou perguntando, assim, como que a minha interpretação de o que fazia no ano mudou ao longo do tempo. Então, eu acho que uma coisa que mudou muito é isso, além de ter as coisas que você quer fazer, mas em vez de pensar nas coisas grandes, também como você pode mudar o seu hábito no dia a dia, porque é isso que vai influenciar mais o como você se sente no final do ano. E ao invés de também só querer mais, começar a agradecer as coisas que você tem. Eu mudei o meu pensamento de, tipo, o que eu quero no futuro, e no momento em que eu estou vivendo aquilo, apreciar aquilo que está acontecendo e registrar. Por exemplo, toda vez que acontece alguma coisa boa, agora o meu vaso é das coisas boas que aconteceram no dia. Tipo, isso foi muito legal, vou escrever e guardo. E aí, no final do ano, você pode ver, assim, tudo que você conquistou, tudo que você viveu. Isso é uma ótima ideia. E te deixa se sentir, assim, muito mais feliz com o que você passou o ano fazendo. Eu amei ouvir isso. Intuitivamente, eu tô fazendo a mesma coisa que você tá falando. Eu tenho, já há um pouco mais de um ano, desde o início do ano passado, eu tenho um caderno de gratidão que, quando eu sento assim para trabalhar na mesa, eu começo escrevendo 6 coisas pelas quais eu sou grata. E aí vai variando, assim, eu agradeço muito pela minha dermatologista. Mas, assim, às vezes agradeço pelo calor do sol, sabe? Eu sempre busco uma coisa em mim, uma coisa das pessoas à minha volta e uma coisa da natureza. Vou meio que a partir daí. Aí, de tempos em tempos, eu faço, assim, coisas que eu tive de level up nos últimos meses. E aí eu registro pra eu ver, cara, eu consegui isso, eu resolvi esse problema, eu melhorei nesse aspecto, tipo, pra eu lembrar das coisas que eu consegui ultrapassar nos últimos meses. E aí eu boto depois disso eu boto, qual é a próxima meta de level up? Aí eu falo, resolver isso, isso, às vezes são coisas mais etéreas também. Às vezes conseguir lidar melhor com tal questão, conseguir ficar menos reativa para tal situação, entender como, sabe, tem a ver com como se sente também. E às vezes metas mais específicas, conseguir fazer dinheiro com tal coisa, e aí vai junto com as gratidões e tudo, e de tempos em tempos vai fazendo isso, porque é exatamente do que você valida e as coisas que você tem, você também consegue ter clareza dos próximos passos, eu acho. Exato, isso, e ficar mais em tune consigo mesmo, assim, saber porque o que você aprecia e tem gratidão significa muito sobre o quem você é também, e ajuda a criar mais foco para os próximos passos. Exatamente. Eu sinto que as pessoas gostam de um passo a passo. Peguem todo mundo um caderno em branco. E aí começa assim, 2026 vai ser o melhor ano da minha vida. É o melhor ano da minha vida, no presente, né? 2026, melhor ano da minha vida. Eu já sou incrível, por quê? Escreve. Aí você primeiro começa assim, as coisas que você gosta em você, que você valoriza em você. E
Se você não conseguir trabalhar isso muito, é importante ligar para uma amiga, assim, para ela te lembrar. Isso a gente falou sobre isso hoje. Por exemplo, quando eu fui fazer o meu Ikigai, se eu não tivesse feito com a Marcela, eu não saberia que eu não teria botado cantar como uma coisa que eu sei fazer. Mas enfim, aí você liga para uma amiga e pede para ela acrescentar isso. Começa com as coisas que você é boa. Aí, vale fazer as coisas, além das coisas que você é boa, vale uma outra lista das coisas que você ultrapassou, que você conquistou recentemente, que você se orgulha. Essa outra lista. E aí, depois, uma terceira lista das coisas que você sente dificuldade. Às vezes você sente dificuldade com disciplina, às vezes você sente dificuldade com lidar com tais questões, você se sente muito reativa, e sobretudo em tais gatilhos. Então, você pode listar essas dificuldades porque são pontos de melhora. É bom ter uma lista das coisas que você quer conquistar, mas sempre pensando por quê. O que é o seu valor interior que está associado àquilo, porque sabendo por que é importante para você, vai fazer você mais propenso a conseguir também. Perfeito. Eu acho que depois dessas 3 listas, te ajuda a ter esse autoconhecimento de entender o que realmente importa pra você e por quê. Aí você pode até escrever um parágrafo explicando as coisas que você valoriza e o porquê. Se não quiser escrever, pode fazer uma mensagem de voz, pode... Mas porque nem todo mundo quer escrever e às vezes acaba dificultando. Apesar de ter a coisa escrita ajuda muito. Um grupo no WhatsApp com você mesma. Pode ajudar. Eu acho que é legal uma coisa que você pode voltar a ver, né? E aí você bota na sua parede as coisas principais pra você botar e você cria o seu plano mesmo de semanalmente 10 pequenos hábitos e você vai anotando ali as coisas que você é grata, você vai traqueando os seus hábitos e você vai acompanhando aos pouquinhos. Valorizar. Vai ter os momentos grandes no ano, mas como que você pode fazer a sua quarta-feira a melhor quarta-feira? Dado o fato que é uma quarta-feira, você vai ter que trabalhar, vai ter que fazer as coisas que você tem que fazer, mas se você conseguir transformar daquela quarta-feira com pequenos momentos de prazer, pequenos momentos de reflexão, num dia bom, é sinal que você vai ter um ano incrível, porque se você consegue fazer o seu dia mais básico ser um dia legal, você já está garantida ter um ano bom também. É verdade. Aí você pode, então, também listar as atividades corriqueiras que você gosta de fazer, para você ter sempre, intencionalmente, não tirar elas da sua rotina. E aí listar as que você não gosta e que são parte da sua rotina, para você intencionalmente ver como você pode melhorar essas experiências. Exato. Amém. Tá bom? Eu acho que 2026 vai ser um ano maravilhoso. Já tá sendo dia 31. Feliz ano novo pra todo mundo. Boas entradas, adoro desejar boas entradas pras pessoas. Muita luz, muita paz, muita saúde e que vocês alcancem todos os sonhos de vocês. Obrigada, Manu. Obrigada por me receber. Feliz ano novo. Muito obrigada por estar aqui. Eu tô muito feliz que, particularmente nesse ano, a gente vai ter muitos projetos juntos. Tô animada. E eu tô muito animada pra também poder compartilhar com mais detalhes. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal Que Não Saia Daqui, no Instagram, @Que Não Saia Daqui, no meu Instagram, Eu Sou Manola, no Instagram da Isadora, @Isadora Dantas. A Isadora tem o site www.isawonderfulworld, que vai estar escrito aqui. E nos vemos no próximo. Adorei. Muitos beijos. Tchau, tchau. Tchau.